Minha gente, é o seguinte. Se tem uma coisa que a gente viu e ouviu hoje aqui, são respostas, soluções. E agora a gente vai ver mais um pouquinho, que são exemplos de integração da natureza com a tecnologia para criar cidades preparadas para enfrentar as mudanças climáticas. Vamos conhecer agora a reinvenção dos espaços urbanos brasileiros. A gente vai falar de adaptação. Então, a nossa entrevistadora já está aqui, já sentou ali, já mudou de cenário. Bacana isso, né? Vai mudando de cenário, vai mudando a dinâmica, mas o conteúdo continua muito importante. Então, eu convido agora ao palco Sérgio Aveleda, que é coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Laboratório Arquitetura Futuro de Cidades do INSPER, para ser entrevistado por Leila Sternberg. Muito bem-vindo, Sérgio. Leila, com você. Obrigada, querida. Olha, ele já aprendeu que são 2 beijinhos, né? A gente treinou. O Sérgio, ele é colunista de uma revista em que eu comecei a carreira, praticamente. Então, só fazendo essa confidência aqui, ele é colunista da revista Ferroviária, que é da Empresa Jornalística dos Transportes, que tinha uma revista chamada Via Urbana, que foi o primeiro veículo que assinou minha carteira de trabalho como repórter, o que me deu muita felicidade. E esse tema dos transportes me é caro, aliás, o tema da arquitetura me é caro e do urbanismo, porque eu sou filha de 2 arquitetos. Eu sei que isso não tem nada a ver com vocês, mas só para dizer que estou muito feliz de falar sobre isso, ainda que o Sérgio, ele seja, na verdade, advogado. Eu fui falar com ele antes, pois é, você é arquiteto urbanista? Ele falou, advogado. Mas tudo bem, Sérgio, muito bem-vindo. Olha só, a gente já falou um tanto de infraestrutura e o nosso tema tem tudo a ver com isso. Há pouco, inclusive, o Pedro falava da necessidade de a gente ter mais ferrovia, inclusive, no Brasil, mais trilho no Brasil. E nossa ideia nesses 15 minutos, que agora já são 14, enfim, é abordar um pouquinho de tudo isso. Queria começar com o seguinte ponto, Sérgio, diante do aumento de eventos climáticos extremos, né, nas cidades brasileiras, inundações, ondas de calor e por aí vai, quais são as principais lições que os governos locais precisam internalizar para estruturar uma agenda de resiliência urbana? Obrigado, Leila. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a Marina e, na pessoa da Marina, agradecer o CEBEDS e todo o time pelo convite para estar aqui nesse evento. Olha, as cidades, eu quero aqui fazer uma defesa das cidades. As cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões no planeta. Isso poderia levar alguém aqui a dizer, bom, eu sou muito preocupado com a agenda da sustentabilidade, então vou me mudar para o campo para ser mais sustentável. Não faça isso. O lugar mais sustentável que você pode escolher viver no planeta é na ilha de Manhattan. Quanto mais a gente viver próximo um do outro, quanto mais a gente viver agregado e adensado, mais eficiente é. Menos energia eu vou gastar para levar energia para você, para levar água, para retirar seu lixo, para retirar seus dejetos. Então, a cidade... E aqui eu vou lembrar de um conterrâneo, um saudoso conterrâneo meu, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba e governador do estado do Paraná. Ele sempre dizia isso, a solução para o planeta é as cidades. A gente precisa ter isso muito claro. Agora, as cidades podem ser mais ou menos sustentáveis. E as cidades estão sofrendo muito com as mudanças climáticas. A gente viu o vídeo, a gente não precisa aqui fazer referências a exemplos concretos. E na minha área da mobilidade urbana, o Pedro, que me antecedeu aqui, falando das demandas de resiliência do setor de transportes. Na cidade onde eu moro, que é São Paulo, a gente está tendo muito mais interrupção de transporte público por conta de enchentes que são decorrentes da mudança do clima. Então, é preciso que os prefeitos coloquem nas suas agendas que, primeiro, as cidades devem ser mais sustentáveis. É fundamental que as ações dos governos locais tenham que responder, todas elas, uma pergunta. Com esta ação, a minha cidade é mais sustentável no seguinte sentido: eu estou consumindo menos recursos das futuras gerações, eu estou contribuindo para minimizar as emissões dos gases de efeito estufa,
que nós precisamos imediatamente reduzir, imediatamente cortar, não é para amanhã, não é para daqui a décadas, é imediato. Esta ação de governo contribui para que a cidade tenha mais resiliência diante das consequências que nós já sofremos. Por exemplo, eu vou citar a cidade de Medellín. Medellín não tem praia, Medellín não tem resort, não tem montanha, mas virou o maior destino turístico da Colômbia. E justamente por conta das iniciativas geniais que há mais de 20 anos a cidade de Medellín vem adotando. Uma delas, por exemplo, são os parques verdes, as linhas verdes na cidade que contribuem para a diminuição da temperatura local e fazem um efeito de jardim esponja para absorver águas das chuvas. Então, as cidades chamadas inteligentes e sustentáveis não são as que têm mais drone, robô, sensores. São aquelas que estão mais atentas ao sofrimento que estamos passando a sofrer desde já com as mudanças climáticas e estão colocando na sua agenda a prioridade zero, reduzir as emissões e serem mais sustentáveis. Você citou Medellín e 3 anos atrás eu estive no Japão e fiz um programa sobre as transformações pelas quais o Japão está passando rumo a uma economia de baixo carbono, e uma coisa que me chamou muita atenção é uma construção subterrânea que parece uma catedral que capta a água da chuva e impede que cidades do entorno sofram inundações, né, na época de chuvas intensas. Outra coisa que me chamou a atenção anos atrás, fazendo justamente uma série sobre arquitetura por conta do centenário do Niemeyer, então já tem muito tempo, nos Países Baixos, Almere, por exemplo, uma cidade que foi construída do nada, sobre um aterro, e aí tinha todo um planejamento que passava pela, olha, demograficamente essa região vai crescer, então para transporte a gente precisa de XPTO, a gente precisa de um planejamento habitacional assim assado. Então, uma visão de médio e longo prazo muito interessante. No Brasil, o que você destaca? Olha, minha área é mobilidade urbana. Eu costumo dizer, Arthur, quando a gente visita uma cidade que tem problema de mobilidade urbana, é como se a gente visitasse um doente que tem febre. Você não precisa ser médico para saber que a febre não é a doença, né? A febre é o sintoma. Uma cidade que tem problema de mobilidade urbana, linhas de metrô lotadas, ônibus congestionados, engarrafamento, muita morte no trânsito, ela está dizendo para nós assim, eu fui mal planejada, eu fui mal desenhada. Essa cidade cresceu e levaram as pessoas para morar muito longe dos centros econômicos. Os centros econômicos se concentraram em áreas muito pequenas. Na cidade onde eu moro, em São Paulo, a gente vê a oferta de emprego localizada Centro, Jardins, Faria Lima, Chucre Zaidan, e todo mundo sendo obrigado a viajar. Então, Leila, você tocou num ponto fundamental. Se nós não mexermos neste desenho urbano, aproximarmos as pessoas das suas necessidades de viagem, reduzirmos os desejos e as necessidades de viagem, nós vamos ficar enxugando gelo. Não adianta eu construir mais trilhos se isto for para reproduzir o modelo das pessoas irem morar cada vez mais longe. Eu vou gastar uma energia brutal para trazer essas pessoas. Então, o elemento central na cidade hoje, e aí, lamentavelmente, eu vejo poucas iniciativas no Brasil, está em mexer nos planos diretores e nas leis de zoneamento para dizer, aqui onde tem área desenvolvida economicamente, o poder público deve incentivar o mercado e até mesmo subsidiar para que a gente ponha a residência de interesse social, para que as pessoas possam morar perto do trabalho. E lá longe, onde a gente levou as pessoas morarem, como a cidade de Tiradentes, na cidade de São Paulo, um bairro que está a 50 quilômetros do centro, nós precisamos levar emprego, ou seja, nós precisamos movimentar a economia naquela região. Então só faz sentido eu levar metrô para São Mateus se a construção da estação do metrô for a faísca de um novo desenvolvimento urbano ao redor dela. Criar instrumentos de natureza fiscal, tributária, urbanística e de infraestrutura. Uma vez eu perguntei para as empresas, eu era secretário em São Paulo, perguntei, por que vocês não levam as empresas de telemarketing, naquela época isso era um gerador de emprego, para a periferia? Ele disse, doutor, não tem internet de alta velocidade na periferia de São Paulo. Nós não podemos instalar uma empresa de alta tecnologia lá. Então, é um conjunto de ações. Se a gente não mudar esse desenho da cidade, se as pessoas nas cidades não perderem o preconceito de terem os seus trabalhadores morando perto de si, se a gente não levar o trabalho para outras regiões, a gente vai ficar enxugando gelo em termos de sustentabilidade. Eu sou do Rio de Janeiro e lá tem uma iniciativa de
levar as pessoas para o centro da cidade, né, em que havia muitos imóveis abandonados. Pós-pandemia, isso ficou marcante, toda aquela área portuária, que acho que é algo que está nessa linha do que você está propondo. O que você acha do conceito da cidade de 15 minutos, daquele urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, que teve até recentemente no INSPER, né? É algo que aumenta a resiliência climática e funcionaria nas capitais brasileiras? O conceito é mais ou menos o que eu disse na resposta anterior. A ideia de que as distâncias máximas que as pessoas precisam percorrer para satisfazer as suas necessidades na cidade é de 15 minutos. A distância a gente mede em tempo, não tanto em quilômetro. Ele vem de uma realidade, que é a realidade de Paris, onde o desenho urbano da construção de centralidades econômicas fora do núcleo central já ocupa a agenda há muitas décadas. Você vai em Paris visitar, por exemplo, empresas, não como turista, dificilmente você vai visitar uma empresa, uma indústria que não seja uma centralidade econômica num subúrbio de Paris. Então é fácil falar de 15 minutos. A ideia é muito boa, mas, claro, esse tempo de 15 minutos numa cidade como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, onde o tempo é de 2, 4, 5 horas por dia de deslocamento, ele ainda é muito distante. Mas a ideia é essa: reduzir as distâncias, fazer com que as pessoas andem menos, se locomovam menos. Bairros de uso misto, né? Atlanta e Barcelona, um rápido exemplo para que o tempo aqui não nos consuma, tem 5 milhões de habitantes, as duas cidades, Atlanta e Barcelona. Atlanta, a cidade típica norte-americana, subúrbios horizontais, precisa de 6.800 quilômetros quadrados para abrigar 5 milhões de habitantes. Barcelona, típica cidade europeia, densa, condensada, precisa de 690 quilômetros quadrados para abrigar 5 milhões de habitantes. Precisa de 10% menos de espaço. É fácil, né? Em Atlanta, cada cidadão emite 6 toneladas por ano de CO2, em Barcelona, 1 tonelada. Em Atlanta, 3% das pessoas viajam de transporte público, em Barcelona, 35%. Em Atlanta, mais de 95% são viagens de carro. A consequência é o desenho urbano. É nisto que a gente precisa mexer, é nisso que o Carlos Moreno propõe, e é isto que a Anne Hidalgo, e alguém falou aqui da necessidade de lideranças, você falou isso. Cidades inteligentes e sustentáveis dependem de grandes lideranças. Infelizmente, essa é uma iniciativa que depende de gente visionária. Depende de Jaime Lerner, depende de Anne Hidalgo, depende de Penhallosa. A Anne Hidalgo decidiu, há 5 anos atrás, que ia diminuir muito o uso de carros e aumentar o de bicicleta. Depois de 5 anos, tem mais bicicleta que carro em Paris, e a temperatura na cidade baixou brutalmente depois dessas iniciativas. As cidades reagem a estímulos. A gente tem medo de estimular, dizendo, as pessoas gostam do carro, não vamos estimular outra coisa. Não é verdade. As pessoas gostam de carro porque nós estimulamos carro. São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias, a cidade, 95% desse espaço é reservado ao carro, que transporta só 31% das pessoas. Se você redesenhar a cidade, as pessoas vão se deslocar de outra maneira, mais sustentável, mais inclusiva e mais segura. Eu penso também em cidades europeias em que a intermodalidade, né, é muito importante. Então, você vai de bicicleta e entra no trem, entra no metrô de bicicleta, entra no ferry boat, né, enfim, na barca com a sua bicicleta, o que é algo que funciona muito bem. Belém se prepara para sediar a COP. Que caminhos você enxerga para as cidades amazônicas, para elas avançarem em mobilidade sustentável, adaptação? Lembrando que a maior parte dos amazônidas mora em cidades. É isso mesmo, a maior parte das pessoas vive em cidades e, como eu disse, isso é muito bom, isso não é um problema. O problema está em como nós administramos o espaço da cidade. Então, se a gente quer ter cidade sustentável, lamento, às vezes, para as pessoas que não conseguem imaginar a vida fora do carro, mas não será priorizando o automóvel particular que nós vamos construir o caminho da sustentabilidade. É gerenciando esse bem tão restrito e tão nobre da cidade, chamado espaço público, em favor do transporte público. Um ônibus tem o potencial de transportar 80 vezes mais gente que um carro. O Henrique Penhallosa, ex-prefeito de Bogotá, dizia assim, num país democrático, um ônibus deveria ter 80 vezes mais espaço que o automóvel. Eu vejo, Arthur, muitos prefeitos comprando, viu, Marina, comprando ônibus elétricos, eu acho ótimo. Mas de nada adianta a gente trocar ônibus parado no engarrafamento a diesel para ônibus parado no engarrafamento elétrico. Nós precisamos abrir espaços nas cidades para que os ônibus sejam rápidos e eficientes. Em cidades maiores, investir nos trilhos, que tem uma eficiência ainda mais brutal.
Uma pessoa que decidiu vir para cá de automóvel emitiu 45 vezes mais dióxido de carbono do que quem veio de ônibus. Nós precisamos falar isso para a nossa juventude, para as pessoas, porque elas não têm esta ideia. Então, a maneira de ser sustentável é primeiro o transporte público, depois a mobilidade ativa. A imensa maioria das distâncias que nós percorremos de carro são caminháveis. A gente poderia fazer a pé ou de bicicleta. E a gente não faz porque a gente não é estimulado. Vocês já viram ano par nas cidades? Operação tapa-buraco. Vocês já ouviram falar de operação reforma calçada? Operação calçada melhor? Operação calçada para todos, calçada segura? Não. Tapa-buraco em todas as suas cidades vocês já ouviram falar. Por quê? Porque a gente estimula o automóvel, a gente quer priorizar o automóvel. Se a gente não mudar esta lógica, nós caminhamos para o caos. O Boston Consulting Group, representado aqui pelo Arthur, durante a pandemia fez uma pesquisa e perguntava: como você pretende se locomover depois da pandemia? As pessoas respondiam muito mais de carro do que transporte público. Uma consequência natural era que a gente tinha medo de ser contaminado no transporte público. Mas a outra é que, na medida que o trânsito melhorou durante a pandemia, eu me senti estimulado a comprar carro. Então você estimula, as pessoas reagem. Eu ando de bicicleta em São Paulo faz 15 anos, andava na Paulista, eu e meia dúzia de gatos pingados, correndo o risco de morrer, como 2 pessoas vizinhas minhas morreram. Hoje faz engarrafamento de bicicleta na ciclovia da Paulista. Às 6 da tarde eu tenho que fazer fila. Por quê? Porque fizeram a ciclovia. Você estimulou, a cidade respondeu. Estimula, que ela responde adequadamente. As pessoas querem ser sustentáveis, as pessoas são racionais, as pessoas querem andar de forma mais eficiente. Nós é que não damos, falo nós do poder público, que já fui do poder público, é que não damos o estímulo correto. Nosso tempo acabou, só dar o meu testemunho aqui, que uns 7 anos atrás eu vendi o meu carro, era um SUV enorme. Hoje em dia eu ando de metrô e a pé, sobretudo, eventualmente transporte. Pois é, não, entre outras coisas, eu emagreci 4 quilos. Então, absolutamente sustentável. Eu preciso andar mais de bicicleta. É isso, muito obrigada, Sérgio, foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos.